Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali, Informática para Concurso. Hoje nós estamos aqui para estudar sobre hierarquias de memória, né? Hierarquia de memória, o que seria isso? Então, esse tema ele é bem interessante, envolve bastante informações que você deve saber separar, anotar, para poder ter um bom aproveitamento nas questões de concurso, tá? Bastante atenção agora que esse tema ele é bem interessante e também ao mesmo tempo cheio de questões que podem fazer a diferença na hora da sua prova, então você tem que ter muita atenção. Vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui, nesse fluxograma, e compreender como funciona a questão de memória. Memória é um conceito da informática onde você armazena dados. Esses dados podem ser armazenados permanentemente, pode ser um documento. Esses dados podem ser informações que o processador precisa resolver. Então, memória é uma forma de armazenar informações. Beleza? Bem lembrado? Então, vamos lá. Aqui eu tenho memória do computador na parte superior, em verde, e ela se divide em duas. Então, a primeira coisa que você já tem que ter em mente quando você estuda hierarquia de memória é que existe essa divisão. Existem memórias que são relacionadas a armazenamento de dados. A gente chama essas memórias de armazenamento de dados como memória secundária. Tá? Então, essas memórias pendrive, HD, SSD, tudo que armazena documentos que a gente usa para guardar dados, né? São memórias secundárias. Tá? E nós temos aqui em laranja a memória principal. Então, primeira diferenciação, primeira questão que eu quero que você preste atenção. As memórias do computador se dividem em duas, sendo memória principal ou real, você pode encontrar como memória real também. Então, memória principal ou real, são dois nomes que podem ser usados. E as memórias secundárias, ou memórias de armazenamento, tá bom? Então, tem duas divisões. Vamos observar a da esquerda, que é a memória principal, tá? Memória principal, vamos lá. Memória principal. A memória principal, existem dois tipos. Memórias que são voláteis e memórias que não são voláteis. Então, vamos entender primeiro o que seria esse conceito de memória principal. Memória principal é todo tipo de memória relacionada ao processamento. Então, ela está relacionada com o processamento do computador, do processador. É processamento, não armazenamento. Então, memória principal é um tipo de memória relacionada ao processamento dos dados. E essa memória, existem dois tipos de memória principal. Memória principal que são voláteis, quer dizer que quando não estão energizadas, a informação se perde. Por exemplo, você desliga o computador, no outro dia a informação não está mais lá. Isso é característica de memória RAM, por exemplo. Enquanto você está usando os programas aqui do computador, está carregado na memória RAM. Se você desligar o computador, essa informação não é mais necessária, porque não está havendo processamento. Tá? E existem também as memórias não voláteis, quer dizer, elas não se perdem quando você desliga o computador, elas ficam permanentes. Essas memórias não voláteis são memórias que nem memória ROM, tá? Uma memória de somente leitura, read-only memory, então memória de somente leitura. As memórias ROMs é onde ficam os programas básicos do computador e eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá bom? Mas como exemplo, o programa de configuração da placa-mãe, o programa de teste da placa-mãe, o controle, o I/O, que é o Input Output System, o sistema de entrada e saída. Então, memória ROM faz parte da memória principal, porém ela não é volátil. Eu desligo meu computador, mas o computador precisa daquele básico para poder funcionar, tá bom? Então vamos analisar aqui
Memórias não voláteis, ROM e suas variáveis, memória ROM, EEPROM, EEPROM. Então tem várias categorias, em outro momento a gente estuda. E o foco hoje é explicar a hierarquia de memória. Então, memória principal, nós temos memória não voláteis e memórias voláteis. Bom, quando eu falo de memória voláteis, eu estou falando de memória que se perdem se não estiverem energizadas. Dentro dessas memórias voláteis, nós temos diversos tipos de memórias. Nós temos memórias que são dinâmicas, que a gente chama de memória DRAM, que é a famosa memória. Memória DRAM é aquele pente de memória que você compra. É dinâmico justamente por isso. Ele é dinâmico porque você pode comprar novos pentes, aumentar a capacidade a hora que você quiser. E RAM é uma memória de acesso aleatório. Então nós temos memórias de acesso aleatório, memória RAM, que são dinâmicas, que é a DRAM, que é o famoso pente de memória RAM que você põe no seu computador. É a famosa memória RAM que você lê no seu smartphone quando você compra. Essa é a DRAM, né? É a memória RAM convencional. E nós temos a memória que a gente chama de SRAM. Memória SRAM é memória estática. Aqui vai entrar um conjunto de memória muito parecida com a memória RAM na sua funcionalidade. Porém, ela vem já dentro do processador para permitir maior velocidade. Aqui vai estar a memória chamada memória cache, tá? Então vai estar nesse grupo de SRAM. Registradores vai estar nesse grupo de SRAM. São todas memórias estáticas. Memória que você não vai alterar no seu computador. Você vai comprar, vai vir junto com o seu processador, tá? Então essas memórias SRAM estão relacionadas com o processador. A memória DRAM é a dinâmica, é a memória que você pode aumentar com o uso de pentes de memória. Beleza? Esse primeiro momento, memória secundária de armazenamento, pendrive, HD, SSD e diversos outros tipos. Beleza? Vamos lá. Eu vou colocar agora uma outra imagem para vocês que diz respeito à hierarquia de memória. Então, eu trouxe aqui várias representações porque eu quero discutir várias questões, eu quero aprofundar vocês nisso aqui. Esse tipo de questão vocês não vão errar. Bom, primeira coisa, a hierarquia de memória, ela tem relação quanto mais ao topo, mais veloz, mais próximo ao processamento, mais cara. Tá bom? Então a parte de cima, a parte mais veloz. E a parte também com menos capacidade de armazenamento. Mais velocidade, menos capacidade. Vamos entender. Primeiro ponto, nós temos como topo o registrador. O que são registradores? Então deixa eu voltar com vocês que eu gosto de olhar para a tela e explicar cara a cara. O que são registradores? Registradores são pequenas memórias que o processador armazena os dados que ele vai calcular, que ele vai resolver, que ele vai processar. Por exemplo, registradores é como se fossem os seus neurônios, trabalhando, armazenando pequenos dados que são processados pelo seu cérebro, fazendo a sinapse, buscando na memória relações com as coisas do mundo e dando uma resposta para você. Então, a menor unidade ali de armazenamento, a mais rápida, são os registradores, tá? Registradores vêm junto com a arquitetura do processador. Por isso nós temos também processadores mais rápidos, mais eficientes, possuem mais registradores, tá? Então, esta é a primeira hierarquia. Na hierarquia, registradores é o mais rápido, é o número 1. É como se fosse o neurônio seu, tá bom? Depois nós temos memória cache. Então aqui entra um conjunto de memória muito interessante. Então nós estamos aqui nessa primeira categoria aqui, que é da memória principal, onde eu estou falando de memórias de acesso aleatório, memória cache aqui, ó. Só que a cache, ela é uma memória SRAM. Ela é estática e eu vou explicar o que ela faz. A memória cache,
ela possui vários níveis de cache. Quanto menor o nível, mais próximo ele está do processador. Então você veja aqui, cache L1. A cache L1, ela é o nível mais próximo do processador. Então, ela é uma memória que na hierarquia está acima da L2 e está acima da L3. Esqueça os níveis de cache. Esqueça isso aí. Vamos pegar cache como se fosse uma coisa só. Fica mais tranquilo para vocês entenderem o que é memória cache. Imagina o seguinte. O processador, ele trabalha com uma coisa chamada clock, relógio, que nada mais é do que uma frequência. Quando você adquire um processador, você compra, ele diz assim, CPU, deixa eu olhar para vocês aqui, CPU de 2 GHz. Vamos entender isso. Nós temos que entender isso para entender essas questões de tecnologia da informação. Quando eu digo que o processador tem 2 GHz, eu quero dizer que ele tem 2 bilhões de hertz. Agora eu tenho que entender o que é 2 bilhões de hertz. Primeiro, hertz. 2 bilhões você sabe que é uma quantidade. Agora vamos entender o hertz. O que é o hertz? O hertz é uma medida de frequência. É quantas vezes acontece algo em um segundo. Se eu ficar... minha palma é 1 hertz. Se for assim... minha palma 2 hertz. Agora o processador é 2 GHz. 2 bilhões. Quer dizer que ele faz 2 bilhões de ciclos. Imagina como se fosse assim, você faz 2 bilhões de conta de matemática por segundo. Claro, eu simplifiquei, mas é 2 bilhões de ciclos de processamento. É levando, pegando informação, descarregando, fazendo isso aqui. Como se fosse um batimento cardíaco, né? Então, o que acontece? O processador possui uma velocidade, tá? Que a gente chama clock, que é o FBS, é o Frontside Bus, né? Ele é o clock interno do processador. Ele tem um clock interno. A placa-mãe, ela também tem frequência, que é muito menor que do processador. Por exemplo, você pensar, seu cérebro, ele pensa assim, vou pegar o controle remoto. E você vai e faz isso aqui. Ó. Pega um controle remoto. O que levou mais tempo? Pegar o controle ou pensar? Pegar o controle. Esse é o barramento externo. Você está saindo do seu cérebro, mandando ação e indo para pegar a informação. Então, quando você precisa pegar uma informação para processamento, saindo do processador e indo pela placa-mãe, chegando até a memória RAM, que é aquele pente de memória, você precisa passar pelo barramento da placa, que tem uma frequência menor. Ela é mais lenta do que o seu pensamento. Ela não está no seu cérebro, não está embutida aqui. Você tem que sair dele para pegar essa informação. Então, a memória cache vem resolver isso. Memória cache é igual à memória RAM na sua funcionalidade. Porém, ela está ao lado do processador. A memória cache funciona na frequência do processador. A memória cache serve para agilizar o processamento. Como o processador é mais rápido do que a placa-mãe para buscar os dados lá na memória RAM, seria muito legal se ele tivesse alguém mais rápido para passar a informação para ele. Então, a memória cache, ela tem uma menor quantidade, depois a gente vai ver isso, e uma maior velocidade. É como se fosse assim. A memória RAM é uma pessoa que caminha para trazer uma folha de papel para você resolver uma questão. Imagina que você é capaz de resolver 40 questões por segundo. Tem 40 pessoas, que é a memória RAM, segurando questões. Elas trazem, você resolve, daí elas vão lá pegar mais. Até elas irem pegar mais e voltar, você fica ocioso. Você fica sem fazer nada. Você tem que esperar o caminhar delas. Agora imagina que a memória cache é um grande ajudante. Ele sai correndo, ele pega e já traz, já vai adiantando, vai deixando aqui do seu lado. Você só tem que pegar e resolver, pegar e resolver.
É isso que a memória cache faz. Ela adianta as informações mais processadas, ela antevê qual é a próxima informação que o processador vai precisar e já busca na memória. Tá? Então tem vários tipos de dados que quando ele é endereçado na memória, eu sei que a sequência, a chance de ser o próximo endereço, o próximo é muito grande. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, eu quero todos os produtos no Mercado Livre que se chame webcam. Então ele vai criar lá uma lista de webcam, uma array, vai colocar na memória, por exemplo, lá essa lista. Então ele sabe que aqueles endereços provavelmente vão ser acessados e ele consegue trazer essa informação com antecedência, tá? Vamos entender então agora quais são as vantagens. O que acontece? Memória cache é mais rápida depois do registrador, então ela é a segunda na hierarquia de memória. O nível de cache, não precisa se preocupar com isso para esse estudo, mas ele é muito rápido. Porém, ele possui pequenas capacidades. Olha que interessante, enquanto você pode ter 8 GB de memória RAM, você tem lá 8 MB, 4 MB, 12 MB de memória cache. Essa relação vocês vão perceber no i3, i4, não, i3, i5, i7, vocês vão perceber que existe, eu até gostaria, é um bom exercício para vocês. Procura na internet sem processador, Core i3, dá Enter. Vai lá numa loja de buscapé.com.br para você comparar preços. Quando você escrever isso, vai aparecer várias lojas que vendem. E você vai ver, nossa, mas tem tanto tipo? Tem. E você vai ler lá nos tipos, você vai ver assim, processador i3, 9.000 e pouco, 9.000 quer dizer que é da 9ª geração, aí 2.2 GHz, aí você fala, opa, GHz eu sei, o professor falou, é frequência do processador, batimento cardíaco, tudo bem, mas tem uma coisa que vai fazer muita diferença, é o que vem depois, 4 MB, 6 MB, 8 MB, 12 MB, que é quantidade de memória cache. A quantidade de memória cache encarece muito o produto. Então, processadores de qualidade, quanto maior o i5 vai ter mais memória cache, o i7 vai ter mais ainda, só que dentro dos mesmos modelos que eu digo, séries de processadores, que nem i3, você vai ter diferenças de memória cache. Por isso que às vezes um computador é i3 e o outro também, mas um é muito mais rápido que o outro. Então, é isso que eu queria que vocês se atentassem. Leia uma especificação de venda de um processador. E eu quero que você ache esse MB lá, é a memória cache. Então, quando for comprar processador, frequência, memória cache, tá bom? Vamos continuar. Aqui, nós temos a memória cache como nível 2. Bom, depois disso, qual memória mais rápida e um pouco mais barata que a cache, que é usado como memória principal? Então, memória principal, registradores, memória principal, cache, memória principal, memória RAM. A gente acostumou a chamar de RAM. A cache também é uma RAM, só que é uma RAM estática, SRAM. A memória RAM, que a gente acostuma chamar, é a DRAM, tá bom? Então, aqui, pode observar aí, vocês anotem, memória cache é SRAM, estático. Memória RAM é DRAM. Então, ela é rápida, porque ela tem na placa-mãe, porém, ela tem mais capacidade de armazenamento do que a memória cache. Então, aqui é onde a gente consegue fazer intervenção no computador e aumentar ou diminuir memória, né? Ótimo. Memória principal ainda nós temos aqui, né? Mas na hierarquia de memória ele nem vai entrar nessa questão, mas como memória principal nós temos a memória também que a gente chama memória ROM. Só que ela está relacionada com outras questões que eu vou fazer uma aula só sobre isso. Não vai entrar aqui na hierarquia de memórias, tá? Bom, agora na parte de baixo nós temos SSD, que é um disco mais rápido que o HD. Então é um disco de estado sólido. Ele é um dispositivo de armazenamento moderno, que a gente usa hoje em dia. Ele tem um custo maior por gigabyte, por byte, né? Então, assim, ele é mais rápido, só que ele é mais caro. Por isso que muitos notebooks ainda vêm com HD. Nós temos aqui embaixo o HD, né?
que ele é mais barato. Então, o HD é o dispositivo de armazenamento mais em conta. Ele suporta muita quantidade, né? E ele entrega uma taxa razoável. Então, o disco rígido, ele faz parte dessa hierarquia, mas aqui ele vai ser bem mais lento que o SSD. E por fim, aqui nós temos dispositivos também ópticos, né? Mas no caso o HD ainda ganha no custo. E nós temos armazenamento em nuvem, que ainda é bem mais lento que o HD e bem mais lento que o SSD. Tá bom? Então, na hierarquia de memória, você sempre vai observar o seguinte: a quantidade disponível. Então, quanto menor a quantidade, quanto maior a quantidade, mais barato fica. Então, quanto aqui o custo, ele vai ser mais elevado nos registradores, nas memórias cache, na memória principal RAM. Memória cache também é uma memória principal, tá bom? Aqui, memória RAM. E nos dispositivos secundários. Então, essa é a pirâmide que vocês têm que saber. Registradores, cache, RAM, que é a DRAM, e daí dispositivos de armazenamento,